Bom dia, irmãos, pode sentar. É muito bom poder estar na casa de Deus, é muito bom poder louvar o nome do Senhor, é muito bom poder retornar à casa do Senhor para podermos adorar o seu nome e dizer o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso e agradecer por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Muitas coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Poder cantar, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, isso é muito bom. E como é bom você receber, a gente tem prazer quando podemos receber alguém em nossa casa. Nós limpamos a casa, nós asseamos a casa, nós deixamos as coisas tudo nos devidos lugares, nós temos todo o prazer de preparar uma boa comida, de preparar um bom alimento, para que aquela pessoa que está vindo na nossa casa sinta-se bem e sinta-se à vontade e saia contente. Esse cântico diz assim: Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. E para o Espírito Santo ser bem-vindo, é necessário que as nossas vidas estejam totalmente limpas diante do Senhor. Que nós estejamos desprendidos de todas as coisas que tem nesse mundo e que tem nos afastado de Deus. Para que o Espírito Santo more em nós, é preciso estarmos realmente conectados com o Senhor, para que Ele possa ficar bem em nosso meio. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, as nossas vidas, nesta manhã, você que está aqui, você que está em casa, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu quero orar agora, pedir que você feche seus olhos, sentados mesmo, não precisa levantar, você que está em casa também, e feche seus olhos, vamos orar agradecendo a Deus por esta manhã tão linda, por esse ar que já não está tão quente e continua maravilhoso, né, que Deus possa nos abençoar. Eu quero de antemão aqui, essa oração, agradecer a todos que têm se empenhado aí para esse visual da igreja, não só interno, mas também externo. Os irmãos perceberam que já está, a frente da igreja está pintado, o chão está pintado, foi arrumado. Então, assim, muitas coisas estão sendo feitas nessa igreja. Ainda vai acontecer mais algumas mudanças aqui, esperem. Já está, Bruno está no comando de todas as coisas aí, e algumas coisas ainda vai, placas da igreja, para os demonstrativos, e logo nós estamos com a igreja toda preparadinha, bonita, já está muito bonita aos meus olhos. Eu estou gostando muito do visual da igreja, eu creio que os irmãos também, né? Mas vamos agradecer a Deus já por tudo que Ele tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença santa em nosso meio. Não temos palavras para Te agradecer, tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. O Teu amor é tão grande, Senhor, que começou a nos amar antes mesmo da nossa existência. O Senhor já nos amava. O Senhor já olhou para nós e o Senhor determinou que naquela cruz o Teu Filho estaria sendo o nosso penhor, o nosso resgate. Ele estaria sendo o nosso passaporte para uma vida eterna. E nós te somos gratos por isso. Ah, Senhor, como somos gratos. Nós que tínhamos uma história já predeterminada pelo inferno, e o Senhor veio com a Tua graça e quebrou essa história e nos deu a oportunidade de reescrever a nossa história rumo aos céus. E por isso, Pai, eu sou grato a Ti, porque o Senhor me colocou na Tua presença, porque o Senhor me escolheu, o Senhor permitiu que o Teu amor me alcançasse, e eu Te glorifico por isso. As bênçãos materiais que têm acontecido em nosso meio não são nada comparados com aquilo que o Senhor já fez naquela cruz, e por isso nós Te agradecemos, Senhor. Por isso nós Te louvamos, por isso nós Te bendizemos, e por isso nós estamos aqui diante do Senhor, reunidos como igreja para Te adorar, para declarar que nós Te amamos, para declarar que o Senhor é o nosso tudo. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo.
Abençoe meus irmãos aqui nesta manhã. Abençoe meus irmãos que estão viajando. A Natália, Juninho, que estão passeando. Que o Senhor os guarde, que o Senhor os tenha, que o Senhor controle suas vidas, que o Senhor coloque em seus corações amor, que o Senhor coloque em seus corações a fé necessária para viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Abençoe aqueles amigos que estão nos assistindo na Bahia, Rio de Janeiro. Ô Pai, muito obrigado pela presença deles. A Lúcia que está nos assistindo, que Deus abençoe a vida dela, seu esposo, Dão. Abençoe a vida de todos os meus irmãos, eu te glorifico, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te oro, eu te agradeço, porque só no teu nome, Senhor, é que nós podemos dizer, temos segurança. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, do versículo 13 ao 14. Vai aparecer para nós aí? Bruno. Mas abra sua Bíblia para você acompanhar. Efésios, capítulo 1, de 13 a 14. Muito bem, vamos fazer a leitura ali juntos. O texto diz assim, irmãos: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Em algumas traduções está como regiões celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa, diante dEle. É muito importante ver isso. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua glória, Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isso é o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que eu havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará com a sua propriedade para o louvor da sua glória. Amém. Glória a Deus por esse texto lido. Que Deus possa nos abençoar com as sortes de bênção que Ele tem. Feche os seus olhos, querido. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela Tua presença. Obrigado por essa palavra lida. Palavra que o Senhor mesmo esteve presente ali no momento em que o seu servo estava conectado contigo. E o Senhor soprou em seus ouvidos aquilo que ele tinha que escrever. Cremos assim porque é Tua palavra. E como Tua palavra ela é verdadeira e ela tem um valor muito grande e tem o poder de nos conduzir e nos condicionar à condição de servos.
E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa manhã eu quero falar que você é o alvo de Deus. Você é o alvo de Deus. Talvez você não saiba que Deus tem um grande propósito na sua vida, mas Ele tem. Deus sempre te olhou com o olhar de pai, com o olhar de Deus, com o olhar de alguém que quer o seu melhor. Portanto, você é o alvo de Deus. E na pessoa bendita de Cristo, a nossa história foi escrita para sermos bênção diante deste mundo. Você não veio a este mundo simplesmente para ser você, mas você veio a este mundo para você ser bênção na vida de outras pessoas. Você veio a este mundo para ser bênção na vida da sua esposa, na vida do seu esposo, na vida do seu filho, na vida do seu vizinho, na vida do seu amigo, ou melhor, na vida daqueles que cercam você, na vida daqueles que estão à sua volta, ou por que não dizer que você é bênção? Tem que ser bênção até mesmo na vida daqueles que estão em outros países, em outros locais que você nem conhece. Porque nós temos uma coisa chamada missões. E através de missões você pode ser bênção e abençoar pessoas muito longe de você, que você nem nunca viu e nem nunca vai conhecer, a não ser na glória. Então você, como alvo de Deus, você tem uma história para ser bênção. No livro de Efésios, há 6 capítulos, é um livro pequenininho, dos quais, desses 6 capítulos, 3 capítulos são doutrinários. Mostrando como é que devemos nos colocar diante de Deus, como é que devemos nos portar. E 3 são exortativos ao homem, a nós, nos exortando em relação à história da igreja, como a igreja foi fundada, por quem ela foi fundada. E Cristo como penhor, Cristo como Senhor da igreja, Ele fundou a igreja. Ele determinou essa igreja quando Ele se colocou como a pedra fundamental naquela cruz. Esse livro também nos traz a ideia de nós olharmos para a glória da igreja. A glória da igreja quando Jesus é levado por aqueles homens rumo ao Gólgota, e que o mundo achava naquele momento que a igreja acabaria ali, que talvez o evangelho estaria acabando ali, o evangelho estaria sendo aniquilado ali, porque o Senhor da igreja estava sendo levado agora para a cruz, e ele seria morto, e agora acabaria a história da igreja. Mas o mundo se enganava, Satanás se enganava, os algozes se enganaram, porque quando Jesus desce aquela tumba, a glória da igreja, quando Jesus é morto e é levado para aquela tumba fria, começava ali então todo o processo para a glória da igreja. E Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ressuscita ao 3º dia, mesmo mediante todo o aparato que foi preparado, uma pedra grande diante do sepulcro, guardas armados para que ninguém chegasse até ali, para que ninguém mexesse naquele corpo, e tudo isso explodiu, porque a glória da igreja agora está na ressurreição de Cristo Jesus. Amém? Jesus ressuscita ao 3º dia, trazendo toda a glória da igreja, dizendo: a igreja não morreu, a igreja está viva, a igreja tem o poder agora de reunir santos, a igreja tem o poder de transformar vidas através da palavra de Deus. E esses 3 capítulos também nos traz uma outra ideia maravilhosa, de nos mostrar o destino da igreja. Ah, meus irmãos, essa igreja não vai ficar parada aqui. Essa igreja ela tem um destino. Essa igreja ela tem um propósito. Nós ainda não estamos em casa. Nós estamos de passagem
por essa terra. Porque o nosso destino final é o céu. O nosso destino final, a nossa casa, a nossa morada é o céu, ao lado de Jesus. Irmãos queridos, esse livro é maravilhoso. E ele mostra o destino dessa igreja. Quando o próprio Jesus disse que ele iria para o Pai, depois dele ressuscitar, ele aparece diante dos seus discípulos, de multidões, ele diz, eu vou para o Pai e vou preparar-vos lugar. E eu voltarei para buscá-los como igreja do Senhor. Eu voltarei para buscá-los como filhos. Eu voltarei para buscá-los como a colheita santa que o Senhor colocou diante de mim. Então, eu fico imaginando essa multidão de pecadores que foram alcançados pela graça e salvos da ira divina. Essa multidão de pecadores que tinha um destino, que tinha já um final traçado, que era o inferno. E Satanás se gloriava, Satanás já tinha cativo todas as pessoas, e Satanás dizia no seu coração, eu vou ter o poderio sobre todos eles, vou massacrá-los. Mas o propósito de Deus, o propósito de Jesus era outro, é que todos aqueles que olhassem para o sacrifício da cruz, e aceitar esse propósito, vai poder triunfar, caminhar, trilhar sobre todo o pensamento do inferno e triunfar rumo aos céus, porque esta é a morada da igreja. Tem um propósito, a igreja tem um propósito divino. E o propósito divino aqui na terra é formar esse corpo que nós conhecemos como igreja de Cristo. E aí Paulo, depois de saudar a igreja, os santos, os fiéis, o apóstolo agora ele começa a enaltecer no versículo 3 o nome de Deus e a forma como ele tem cuidado do seu povo. Ele começa a mostrar o amor de Deus. Paulo começa a mostrar ele fala, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Paulo começa a mostrar agora o quanto Deus é bondoso com o seu cuidado, com o seu amor, cuidando de cada detalhe de nossas vidas, cuidando de situações que quando nós levantamos hoje, nós nem imaginávamos que fosse acontecer, mas Deus já estava cuidando. Deus cuidava de mim, Deus cuidava de você, Deus cuidava de você, Deus cuidava do teu filho, da tua casa, Deus cuidava de nós em detalhes que nós nem imaginamos que vai acontecer, e Deus vai cuidar de nós ainda hoje, até o final do dia, de coisas que ainda nós sabemos que vai acontecer. Porque Deus, Ele está sempre um passo à nossa frente. Que Deus conhece o nosso passado, Deus conhece o nosso presente, Deus tem ciência do nosso futuro. E cabe a nós, meus irmãos, agradecer a Deus por esses bênçãos que temos recebido a cada dia. Esse texto que nós lemos, ele nos leva a pensar como fomos abençoados em seu amor. Primeira situação de bênção que nós encontramos é no versículo que foi lido, que é no versículo 3. Que diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Você consegue pôr o versículo 3 para mim, Bruno? Ô, Nayara, por gentileza? Eu gostei daquela tradução que foi apresentada aqui. O versículo 3. Foi esse que nós lemos? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. É interessante quando nós olhamos para essa ideia, talvez você já leu esse texto muitas vezes, e você fica perguntando, mas o que é essas regiões celestiais que eu já fui abençoado? E que eu estou, o que é isso? Talvez você não consiga entender.
Logicamente que é uma ideia bem profunda, mas eu quero aqui em poucas palavras, talvez trazer para você uma ideia. Todo o espaço acima da terra que nós conhecemos, essa terra aqui, todo o espaço acima da terra que nós conhecemos, são regiões celestiais. E por que o autor diz claramente que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos? Para entendermos essa colocação, meus irmãos, precisamos recorrer à própria Bíblia. No próprio livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, que diz que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, com as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Não se engane, que esse mundo que nós vivemos, no ar, nos espaços siderais, aqui, existem potestades de demônios, potestades de anjos caídos, que estão aí o tempo todo tentando desvirtuar a sua mente, tentando tirar você dos bons costumes, tentando tirar você da vontade da palavra de Deus e tentando levar você a cometer pecados, a fazer coisas que você não quer, ou levar você a fazer coisas que desagrade a Deus, coisas que entristeça o nome de Deus. Então, nas regiões celestiais, meus irmãos, os anjos caídos têm atuado nesses lugares, tentando destruir o povo de Deus, e são tentações invisíveis, imperceptíveis, muitas vezes até pela própria igreja. E é aí que entra a ação de Deus através do Espírito Santo de Deus. É aí que entra a ação de Deus, e é isto que Paulo está falando, colocando o seu exército de anjos a nosso favor, nos abençoando com toda a sorte de bênçãos espirituais. Então, Paulo está sendo claro, dizendo: olha, vocês são abençoados, porque vocês já foram alcançados pelo sangue de Cristo, vocês foram alcançados pelo poder da cruz, vocês foram alcançados por esse amor que envolve cada um de vocês, e não deixa que as potestades do inferno tenham poder sobre a vida de vocês. Porque os anjos do Senhor, o poder de Deus que emana dos céus, está protegendo esta igreja. Está protegendo cada um de vocês, cada um de nós, irmãos. E é por isso que nós entendemos isso, porque nós somos comprados e lavados pelo sangue de Cristo. Semana passada nós dissemos aqui, nós falamos sobre a ideia de que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E isso, entender, crer piamente nisso, é só para a igreja. Crer que o Senhor está no controle das nossas vidas é só para quem já experimentou a salvação. Quem não experimentou não entende isso. Então, e aí nós precisamos vestir essa camisa e ir e pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, para que pessoas também possam ter essa mesma sorte de bênção que nós temos. Segundo ponto desse texto, que nos leva a entendermos que somos abençoados, é que fomos abençoados com a salvação através da sua graça. Olha para o versículo 5, meus irmãos. Diz assim: porque Ele nos adotou como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós somos escolhidos para a salvação não porque merecemos, mas por causa de sua maravilhosa graça, abundante graça, que foi demonstrada naquela cruz e aberta a todas as pessoas. Tem um canto que diz que, um hino, que fala: maravilhosa graça, graça de Deus sem par. É um hino maravilhoso. Não está hoje não, né? Mas esse hino é muito bonito e traz para nós a ideia de realmente que essa graça
que abundou dos céus à terra. É uma graça que vai alcançar todas as pessoas que crer no poder maravilhoso de Cristo. Essa graça que nos alcançou. Efésios capítulo 2, versículo 1, vai nos dizer que Ele nos deu vida, mesmo quando estávamos mortos, cegos, sem rumo, envolvidos até o pescoço com o pecado, e sua maravilhosa graça nos alcançou. Já pensou o que é isso, irmãos? Já pensou o que é isso? Eu não merecia nada. Você não merecia, nós não merecíamos nada. Mas Deus olha com o seu olhar misericordioso e diz: Henrique, você não vale nada, mas eu te amo. Lu, você não vale nada, mas eu vou te alcançar. Márcio, você é um zero à esquerda, mas você vai ser alcançado pelo meu amor. Deus olhou para cada um de nós, e mesmo com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com o nosso coração miserável, que muitas vezes nós estamos com tantas coisas boas e ainda queremos. Daqui, deixa eu desligar. E queremos, e ainda, muitas vezes, nós temos um coração ingrato. Nós temos um coração que muitas vezes ficamos de olho naquilo que é dos outros. Nós temos um coração que muitas vezes ainda achamos que, às vezes porque temos uma gripe, porque temos uma febre, porque nosso filho machucou o pé. Ah, Deus, o Senhor não cuidou do meu filho, o Senhor não cuidou de mim, o Senhor não cuidou da gente. E sabe, irmãos, às vezes esse coração nosso, mesmo diante de tantas benesses, mesmo diante dessa maravilhosa graça que nos alcançou e nos tirou da rota do inferno e nos colocou na rota dos céus, nós ainda somos ingratos para com Deus. Mas Ele nos alcançou com a sua maravilhosa graça. Terceira ideia desse texto é que nós somos abençoados com o Espírito, como penhor eterno. Agora eu vou pedir para que você coloque para mim o versículo 13 e 14 na tela. O Espírito Santo de Deus, esse Espírito que nós tanto falamos, que nós tanto elucubramos, esse Espírito Santo foi nos dado por um propósito. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Você é o alvo de Deus. Você é o alvo de Deus. Você é o alvo de Deus. Ele colocou o Espírito Santo nas nossas vidas como garantia que um dia Ele viria cumprir a sua promessa. O Espírito Santo que está na sua vida, que muitas vezes é entristecido pelas suas práticas pecaminosas, ele não vai deixar de sair, ele não vai deixar de existir na sua vida. Mas muitas vezes ele fica triste, ele se entristece, porque o Espírito Santo é uma pessoa. E é necessário que eu e você, a cada dia, meus irmãos, lutemos para que esse Espírito Santo esteja sempre alegre, vivo, eficaz em nossas vidas. E eu digo para vocês que, independente de qualquer religião cristã, o Espírito Santo, Ele está vivo dentro de nós. E é preciso que eu e você estejamos alimentando esse Espírito a cada dia, com as nossas práticas, com as nossas atitudes, com nossas ações, com as nossas devocionais, com o nosso pensar. Eu conheço algumas pessoas, não vou citar nomes, mas eu conheço algumas pessoas que são crentes demais, são crentes assim de bater os pés, e são crentes demais. Mas na mesma hora que é aquele crente que está nas alturas, é um crente que mergulha numa profunda situação pecaminosa e que tem uma vida vergonhosa. E às vezes eu falo para minha esposa, olha, eu tenho muito medo dessas pessoas, desses crentes que são muito... Tem hora que ele só não fala a língua de Deus porque ele não conhece.
Mas de repente esse crente que agora é um santo, de repente é um pecador, e está usando drogas, e está mentindo, e está prostituindo, e de repente volta novamente. Eu tenho medo dessas pessoas. Eu falo para minha esposa, eu prefiro conviver com aqueles irmãos que tem uma que aprendeu o que é ser cristão, e que tem uma vida mediana, uma vida simples diante do Senhor. E olha para Deus como o autor da sua vida e tem uma continuidade na sua vida cristã. Eu sou cristão na igreja, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão no meu trabalho, eu sou cristão nas minhas ações, eu sou cristão em tudo aquilo que faço. Eu sou cristão porque eu tenho a palavra de Deus em mim, e eu sei que tudo aquilo que eu fizer que não agrada a Deus, isso vai me afastar de Deus. Eu prefiro pessoas que têm essa visão assim. Então esse Espírito Santo foi colocado em nós, meus irmãos. Foi dado no ato da salvação. É a garantia de nossa salvação, que a nossa salvação acontecerá. E quando Paulo fala do Espírito Santo como penhor, ele não se refere somente ao fato de alguém herdar os bens de alguém. Quando fala em herança, nós pensamos já, morreu o pai de fulano, ele vai herdar uma bufunfa agora. Vai herdar os seus bens, sua casa, vai herdar uma herança. Paulo não está falando disso. Paulo está falando de uma herança eterna. Paulo está falando de algo muito maior. Ele está falando de algo muito mais além. E aí, para ter essa ideia, nós temos que voltar um pouquinho na história. Quando o Bruno estava dando as aulas aqui presencial, falou sobre a trajetória do povo de Israel que estava cativo no Egito, e agora vem a promessa de uma nova terra, de uma Canaã prometida. E não sei se os irmãos se lembram o que acontece quando o povo está caminhando rumo a Canaã. Aconteceu uma coisa muito importante ali. Deus acompanhou o seu povo durante toda a trajetória. Durante o dia, Deus estava presente como uma forma de uma nuvem. E ali o tempo todo protegendo o pessoal do sol e cuidando ali, o tempo todo naquela trajetória. E à noite, quando poderia vir os animais selváticos, os animais do deserto que poderia destruir, serpentes, escorpiões, outros animais que poderiam existir ali e que poderia atacar aquele povo, como é que Deus estava? Como que é? Uma bola de fogo, afugentando tudo. Ou seja, Deus estava presente naquele povo e Deus protege aquele povo diante das guerras, diante das investidas dos inimigos. Sabe o que eu percebo, irmãos? É que o fato de estarmos caminhando com Deus, não estamos livres de problemas. Olha que Israel estava na trajetória para Canaã, mas eles tiveram guerras, eles tiveram ali dificuldades, eles tiveram que atravessar rios, tiveram que subir montanhas, tiveram que caminhar durante o dia, durante a noite, mas o Senhor estava com eles. Mas os problemas existiam, mas Deus sempre lhes dava a vitória. Não é diferente com você. Sabe por quê? Porque nós também fomos resgatados de um Egito. Fomos resgatados do Egito do pecado. E agora nós estamos caminhando rumo à Canaã celestial. E o mesmo Deus que esteve com aquele povo ali, é o mesmo Deus que está conosco. Então os problemas que você tem agora rumo a essa trajetória, também serão vencidos no nome de Jesus. Essas trajetórias que você tem agora, esses problemas que você tem hoje nessa trajetória, não quer dizer permissão de Deus, mas você será vencedor, porque Cristo está conosco. Deus continua olhando para nós. E todo aquele que foi chamado, pode estar com roupa rasgada, pode estar com um sapato furado, pode estar passando com a única muda de roupa, mas Deus é contigo. Deus é fiel na sua vida e você não vai perecer, porque Ele é fiel. Para garantir essa herança,
essa conquista, o próprio Deus guiou durante 40 anos pelo deserto, os livrando de toda sorte de mal. Agora nós somos libertos do império das trevas e recebido a promessa do céu, a nossa Canaã celestial. Tenha certeza que Deus está nos guiando, nos conduzindo, nos levando por os caminhos que Ele quer que andemos. É preciso estarmos com as nossas mentes abertas, com os nossos ouvidos abertos, como diz lá em Isaías 59, versículo 1, que diz que o Senhor não está com os seus ouvidos tapados, nem com a sua mão encolhida, para que nos possa abençoar e nem nos ouvir. O Senhor está pronto para nos ouvir. Quando você tiver um problema, irmão Antônio, clame ao Senhor. Fale com Deus, que Deus vai te ouvir e Deus vai te derramar a bênção sobre a tua vida. Não fique com o seu problema, não vai reclamar para estranhos, para outras pessoas que não podem fazer nada para você. Não reclame para outro homem, outra mulher que não pode fazer nada por você. Reclame para Deus, fale com Deus e Deus tem a solução para o seu problema. Deus nos conduzirá, meus irmãos, por caminhos que muitas vezes nós achamos que são trabalhosos, dificultosos, mas o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele estará conosco sempre. Não tenha medo, não tenha dúvida disso. Deus está no controle de nossas vidas. Porque Deus nos deu a oportunidade de reescrever a nossa história. Coloca para mim lá, Natália, Nayara, coloca o slogan, a imagem. Olha lá. Deus nos deu a oportunidade de termos uma história, que na pessoa bendita de Cristo, nossa história foi escrita para sermos bênção diante deste mundo. E aonde você está? Está no mundo. Estamos no mundo. Nós estamos em um mundo cheio de falhas, cheio de defeitos, cheio de problemas, cheio de coisas que quando nós ligamos a televisão às 7 horas da noite, dá até nojo, dá até medo. Mas Deus te colocou, você está nesse mundo. E a sua história nesse mundo, nessa pessoa de Cristo, ela foi escrita para que você seja uma bênção diante deste mundo. E como é que eu sou bênção diante deste mundo? Primeiro, sendo bênção diante de Deus. Tendo uma vida abençoada diante de Deus. E quando isso estiver acontecendo, você vai ser bênção na vida daqueles que estão à sua volta. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você que está em casa, que Deus te dê a alegria de continuar sendo bênção na sua vida.